Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar hoje. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Vou dar um tempinho para você achar aí. Lá no começo da Bíblia, não é um livro tão fácil. Ó, eu uso Bíblia aqui, irmãos, ó, e as Bíblias que eu dou de presente, eu dou assim, ó, sem marcação, que é para você aprender. Como você vai no índice, aí quando você ficar familiarizado, aí você acaba achando Mas é bom para você treinar, para você ficar... A Bíblia, quanto mais velha, melhor. Essa aqui é novinha, mais uma que eu comprei. Acharam aí? Primeiro livro dos Reis... Capítulo 2, a princípio, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Hoje tem muito texto para ler, irmãos, e eu queria falar, a gente está vivendo dias, né, carnaval, e essa palavra é propícia para o momento que nós estamos vivendo, o momento da festa da carne, né, um monte de gente envolvida com carnaval aí, até alguns cristãos, né, que estão no meio do carnaval aí, mas amém, Deus sabe todas as coisas, mas graças a Deus que você não foi viajar, que você separou o seu tempo para estar aqui louvando e adorando ao Senhor e ouvindo a palavra de Deus, né? Amém. Eu creio que é um tempo especial. Tempo especial para todos nós. Então, primeiro livro dos Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim. Quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções ao seu filho Salomão. Eu vou para onde todos da terra irão. Ou seja, ele iria morrer, ele sabia que iria morrer. Algum dia, seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os seus decretos, mandamentos, estatutos, preceitos escritos na lei de Moisés. Para que seja o quê? Bem, ou algumas traduções, bem-sucedido, para que seja bem-sucedido em tudo que você fizer e por onde quer que for. Quer conselho melhor de um pai que está morrendo, dando conselhos ao seu filho, que seria o seu sucessor. Ele está dizendo, olha, siga a lei do Senhor, siga os caminhos do Senhor, seja obediente, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e você será bem-sucedido em tudo, em todas as coisas, em qualquer lugar que você for. Aí versículo 4, ele diz assim, desse modo, o Senhor manterá a promessa que Ele fez sobre a sua vida. O Senhor manterá. Se seus descendentes viverem como devem, e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco de maneira especial nesta manhã. Mais uma vez. Senhor, que eu diminua e que tu cresças, ó Pai. Que a minha boca possa ser a sua boca nesta manhã. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar falando aqui a respeito de Davi. A Bíblia diz que Davi já estava morrendo, estava muito fraco. E a gente sempre conhece aqui, sempre prega, sempre ouve falar, até na escolinha dominical, a respeito de Davi, o grande Davi, aquele homem forte, aquele homem bem-sucedido, aquele homem valente, aquele homem que matou o gigante Golias. Mas aqui está dizendo que Davi estava fraco, ele tinha uma hipotermia que nada o aquecia, estava fraquinho, sabia que ia morrer. Deus havia avisado a ele que eram os últimos dias dele. Mas olha que coisa interessante, irmãos. Sabe-se que Davi tinha 70 anos. E hoje, se eu perguntar aqui, nós temos muitas pessoas com mais de 70 anos, com a vida ativa em todas as áreas aí. Então, como que um homem tão forte, como que um homem tão usado por Deus, como que um homem que foi jovem, tão valente, está dizendo aqui que ele com 70 anos, estava prestes a morrer e fraco, sendo que não tinha nenhuma doença aqui pré-existente, a Bíblia não fala. E aí, irmãos, a gente faz uma avaliação seguinte, Davi teve uma vida muito atribulada, uma vida muito perturbada, ele foi perseguido, irmãos, por Saul,
Ele foi perseguido por Saul dos 20 aos 30 anos, durante 10 anos. Ele não teve uma noite tranquila de sono, ele não pôde parar para descansar, ele não pôde fazer aquele cochilinho que às vezes você faz da tarde, ele não pôde ter uma noite tranquila de sono, ele não podia comer em paz, ele não podia fazer nada em paz, porque durante 10 anos, Saul e todo o seu exército o perseguiam. Ele começa a reinar com 30 anos de idade, ele reina até os 70, durante 40 anos ele reina sobre Israel. Mas as histórias aqui nós não vamos entrar porque não dá tempo. E no meio desse contexto ele toma muitas decisões erradas. Em cima dessas decisões erradas trazem resultados para ele danosos. E ele sofre muito por causa disso. Ou seja, Davi sofreu a partir dos 20 anos uma tribulação. E isso envelhece, irmãos. Eu lembro que quando eu era novinho, bem jovenzinho, eu havia acabado de me converter. Um pastor que eu respeito muito da Comunidade da Graça, uma vez eu conversando com ele, batendo papo, eu encontrei com ele, e até hoje ele não aparenta a idade que tem. Ele é bem mais jovem do que a idade que ele tem. E eu falei assim, nossa pastor, como você está bem? Ele joga bola ainda. Eu falei, como você está bem? Você parece que não envelhece. Aí ele falou uma coisa para mim assim, ele falou assim, Josimar, em primeiro lugar é a graça do Senhor, e o que envelhece são as tribulações movidas pelo pecado. E eu gostei demais dessa frase, eu guardei no meu coração. E é exatamente isso, irmãos. Por que aquele cara que manguaça pra caramba, você olha... Eu falava esses dias com a Marisa, né? Sem falsa modéstia, falei assim, às vezes eu encontro alguns amigos meus, irmãos, de infância, de futebol, de bola, de boteco, e eu vejo, os caras estão moídos, mas moídos. Mas por quê? Os caras estão com a idade que eu tenho, 52 anos, um bagaço. Mas por quê? Porque continuaram com a mesma vida. Eu parei com essa vida há 30 anos atrás. Bebendo, fumando, passando noite fora de casa, pulando a cerca, tribulação dentro de casa, com a mesma vida. E isso envelhece. Repita comigo assim, andar com Deus me conserva jovem e saudável. Então, Davi teve essa vida atribulada. Então, ele está aqui com 70 anos, diz o texto. Agora, vamos para a vida de Salomão. Sabe, irmãos, e principalmente nos dias de hoje, tenho falado isso aqui há algumas semanas, dentro das igrejas, Salomão é um homem muito celebrado, um homem muito comentado, um homem muito citado, no meio dos empresários, no meio dos políticos e principalmente no meio dos crentes. Porque hoje muitas igrejas estão se confundindo, coach, igreja, para ganhar dinheiro, para ter uma vida com Deus, está misturando tudo por aí. Então, e se tem um nome que é celebrado, se tem um nome que é exaltado no meio desse grupo, é o nome de Salomão. Por quê? Porque Salomão foi o homem, segundo a Bíblia, o homem mais inteligente, o homem com mais sabedoria da face da terra. E um homem próspero, o homem mais rico da face da terra. Então esse homem é impressionante, como ele é celebrado, o quanto ele é citado, o quanto ele é usado como exemplo, como referencial. Só que as pessoas se esquecem de como ele conquistou isso e de que forma ele terminou. Eu sempre digo para vocês aqui que é uma frase séria, e nós precisamos atentar para isso. O importante não é como nós começamos, e a grande maioria aqui, eu acho que a maioria de nós aqui, começamos mal a nossa vida, a grande maioria de nós. Mas o importante não é como nós começamos, o importante é como nós vamos terminar, ou como nós terminamos. Isso é o mais importante de tudo. E Salomão, irmãos, começou muito bem. Olha os conselhos que ele recebe do seu pai Davi no leito de morte. Seu pai Davi diz para ele, olha, ouça a palavra de Deus, caminhe na direção dos decretos de Deus, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, tome cuidado com aquilo que você vai fazer, seja um homem sábio, tenha sabedoria, tenha inteligência, faça as coisas segundo a vontade de Deus. E se você não se desviar, não abandonar Deus, você será bem sucedido, e não só você, todos aqueles que vierem te suceder, os seus filhos, os seus netos, também serão bem-sucedidos. E ele começa muito bem, ele ouve as palavras do seu pai, e ele começa muito bem. Sabe, irmãos, eu gosto muito de biografias, já comentei com alguns aqui, até comentava com o Fábio essa semana, eu já li muitas biografias, e não só de biografias de homens de Deus, não, já li muitas biografias do Churchill, já li do Michael Jordan, eu gosto demais de biografia. E a gente estava até conversando sobre isso essa semana. Só que eu nunca vi uma biografia com título assim, do auge à derrota,
Da glória à desgraça. Não, a biografia nunca é isso. A biografia é sempre lá em cima, né? O cara começando de baixo e lá em cima. E a biografia de Salomão, se ela fosse escrita, e algumas foram escritas, é exatamente o contrário. Da glória à desgraça. Do auge ao fundo do poço. Porque ele começou muito bem, mas terminou muito mal. E o porquê disso? Porque se desviou dos caminhos do Senhor. Eu tenho falado aqui, irmãos, ano após ano. Tenho dito aqui anos após anos. Todas as nossas decisões vão nos gerar consequências. Você é fruto hoje das decisões que você tomou há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E você será fruto daqui 10, 15, 20 anos das decisões que você está tomando hoje. Por isso que é tão importante tomarmos boas decisões e principalmente decisões pautadas naquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos ensina, que é cada dia mais desprezada, que é cada dia mais atacada. Hoje em dia tem crente falando, crente, que se diz crente, homens respeitados aí, dizendo que isso aqui é uma palavra opressora, que o que está aqui não é bem isso, é mal interpretada. Então cuidado, que as nossas decisões vão nos gerar fruto lá na frente. Então, ele começou muito bem, porque era um homem privilegiado, era um homem amado pelo seu pai, e era um homem amado por Deus. Então, ele começou muito bem. Entretanto, no meio do caminho, ele começa a se perder. Por quê? Porque foi um homem que deixou de amar a Deus para amar outros deuses. Deixou de caminhar com Deus para caminhar com muitas mulheres. E isso começou a corroer o coração dele. E qual que é a história de Salomão, irmãos? Vocês sabem, Salomão tinha irmãos mais velhos do que ele. Ele não era o sucessor direto de Davi. Entretanto, Davi, a história vocês conhecem, Davi, ele está com seu oficial de guerra, todos estão na guerra, e Davi está no palácio. Por isso que a Bíblia fala, a Bíblia não fala, né? Por isso que existe um ditado que devia estar na Bíblia, que cabeça vazia é oficina do diabo. Está todo mundo na guerra, está todo mundo batalhando, está todo mundo lutando, e Davi está onde? Está ocioso no palácio. Aí o que acontece? Ele vê Batseba tomando banho, ele vê Batseba nua. Aí o que acontece? O marido dela está na batalha, é um dos seus oficiais, ele tem relações com essa mulher engravida, ele manda trazer o oficial de volta, arma uma situação para que o oficial deite-se com a sua esposa, para que ele fuja do seu problema, sabendo que a mulher está grávida. Isso não acontece. Aí o que ele faz? Para tentar se livrar do problema, arma uma trocaia para matar o seu oficial. Só que o Senhor sabe disso e o profeta o acusa disso, de toda essa... O neném nasce morto, e aí Davi casa-se com Batseba. E aí o que acontece? Logo depois ela engravida de novo, e nessa segunda gravidez nasce Salomão, que é o filho amado dele. E Salomão, irmãos, tinha irmãos mais velhos. Tinha outros irmãos mais velhos. Então ele não era o sucessor direto. Entretanto, num determinado tempo da vida, Davi promete para a mãe, para Batseba, que Salomão seria o seu sucessor direto. E aí começa, e com a aprovação de Deus, Na nossa, irmãos, na nossa legalidade moral e na nossa legalidade espiritual, talvez, e eu me incluo nisso, tá? Talvez na nossa legalidade moral e espiritual nós iríamos assim, como que um filho de uma adúltera com um adúltero pode ser abençoado e pode ser o novo sucessor do rei? Como que Deus permite uma coisa dessa? Irmãos, existem coisas que nós não compreendemos, mas tudo para Deus tem um propósito. Então, Davi tinha outros irmãos, Salomão tinha outros irmãos. Entretanto, com a aprovação de Deus, o Senhor o abençoa a vida de Salomão. E ele é um cara privilegiado em todas as áreas da sua vida. E nós vamos descobrir aqui os privilégios que ele tinha. Em primeiro lugar, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus o amou. Assim que Salomão nasce, Deus o ama, Deus o recebe como filho do rei, aquele que ele tinha como um filho amado. Então Deus o amou, ele é cuidado por Natã.
o profeta que aponta o dedo para Davi fala: Davi, você errou, você pecou, coloque a sua vida em ordem. E ele é cuidado por Natã. Então ele já começa com muitos privilégios. Olha o que diz lá, volte algumas páginas aí, vá para o primeiro capítulo de Reis, no versículo 13. Olha o que diz aí. O que diz aí? Olha que coisa interessante. Para a gente entender, né, os privilégios e o quanto Deus o amava. E o quanto seu pai o amava também. Diz assim, no primeiro livro de Reis, dos Reis, capítulo 1, versículo 13, diz assim, olha o que fala aí. Versículo 13, diz assim: vá depressa ao rei Davi e diga-lhe: meu senhor, o rei não jurou a mim que meu filho Salomão certamente seria o próximo rei e se sentaria em seu trono? Então, por que Adonias se proclamou o rei? O que estava acontecendo aqui, irmãos? Davi estava velho, Davi estava morrendo. Em meio a um golpe de estado, Salomão é levantado como o próximo rei de Israel. O que estava acontecendo aqui? Os irmãos mais velhos, entre eles Absalão, de Salomão, já haviam morrido. E Adonias, que era o irmão mais velho, se autodecretou o rei. E aí, o profeta Natã chega até Batseba e fala: olha, Adonias está fazendo uma rebelião, está fazendo um golpe de estado, está se levantando como rei. O rei não havia prometido para você que o seu filho, Salomão, seria rei? Então vá lá, o questione e cobre isso dele. E ela vai até diante dele e diz isso: Senhor, o Senhor não prometeu que o meu filho seria levantado como rei? E Davi, mesmo velhinho, mesmo já morrendo, ele tinha autoridade moral e autoridade espiritual para decretar Salomão como um novo rei de Israel. E assim começa o reinado dele, irmãos. Né? Não dá para a gente avançar na história de como isso foi resolvido, porque passa muito tempo. Mas ele é levantado e ele começa reinando muito bem, começa seguindo os preceitos de Deus, seguindo aquilo que seu pai havia feito, fazendo tudo que seu pai havia dito. Ele é coroado como rei, mesmo diante de um golpe, mesmo diante de um ambiente completamente conturbado. E aqui começa o reinado dele. E aí, voltando para o capítulo 2, versículo 3. Antes do seu pai, depois de resolver toda essa situação, colocar-o no trono, sentá-lo, colocar a coroa sobre a cabeça dele e dizer: olha, a partir de agora eu te decreto rei, e o povo o recebe e o respeita como rei. Tanto é que ele tem. E aí ele tem um encontro com Deus, e o Senhor diz a ele, através do profeta: tudo que você pedir em meu nome, eu te concederei. E o que ele pede? Ele pede ao Senhor sabedoria. E a resposta do Senhor para ele é: como não pedistes nem ouro, nem prata, como não pedistes a morte dos seus inimigos, eu te darei sabedoria, e além de sabedoria, te darei ouro, prata, te darei todos os reinos, e você vai. Então ele começa com um reino, irmãos, um reino com muita provisão e com muita extensão. Ele começa a conquistar, e melhor ainda, com muita provisão. Quer começar um reinado, quer começar algo, quer começar alguma coisa na sua vida melhor do que isso, tendo provisão e crescendo, avançando? Assim começa o reino de Salomão. Por quê? Porque o conselho para Davi, para ele: obedeça às ordens do Senhor Deus, siga os caminhos dele, guarde os seus decretos e mandamentos, estatutos e preceitos da lei de Moisés, para que você seja bem sucedido, e tudo que fizer, por onde quer que for, você será abençoado. Então, ele estava obedecendo a promessa que ele havia recebido de Deus. E é assim na minha e na sua vida, irmãos. Quando nós recebemos uma promessa de Deus e nós somos obedientes, nós não nos desviamos nem para a direita, nem para a esquerda, nós guardamos aquilo que foi prometido. As bênçãos do Senhor podem até demorar, mas as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida, vêm sobre a nossa casa. Mas nós não podemos fazer concessões. O grande problema aqui, ele começa um reinado abençoado, com muita provisão, com muita extensão, crescendo, próspero, abençoado. Entretanto, logo no começo do seu reinado, ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para vocês aqui, como eu comecei:
As decisões que você está tomando agora podem marcar a sua vida para o resto da vida. Nós estamos vivendo dias de pecado. Tem um monte de gente atolada aí, ó, por aí. Aliás, tem gente que não voltou para casa ainda. Estas decisões que essas pessoas estão tomando podem marcar as suas vidas para o resto da vida. Então, todas as decisões que nós tomamos, elas nos marcam, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E ele logo no caminho do seu reinado, logo no comecinho do seu reinado, ele começa a se perverter, seu coração começa a se contaminar, ele recebe os conselhos. Mas para esse conselho, irmãos, havia uma condição, era um conselho condicional, era uma promessa de Deus condicional. E a promessa era: se obedeceres os meus decretos, ou seja, se andar segundo a minha lei, segundo a vontade de Deus. Ele havia recebido a promessa? Sim. A promessa estava se cumprindo na vida dele? Sim. Mas a promessa se manteria se ele permanecesse obediente. E aí começa a derrocada dele, porque havia uma condicional nessa promessa. Aí passando lá para o capítulo 4, passe aí 2 páginas, nós vamos lá para o capítulo 4, do mesmo 1 Reis. Olha o que diz lá o versículo 20 e o versículo 21. 1 Reis, capítulo 4, versículo 20 e 21. Olha o que diz aí. O povo de Judá e Israel era muito numeroso, quanto a areia da beira do mar, ou seja, ele tinha um reino extenso, um reino enorme. Todos estavam muito contentes. Olha que maravilha, Davi, que foi o melhor rei de Israel, irmãos, havia morrido. O homem segundo o coração de Deus. Imagine a responsabilidade substituir um homem desse. Imagine a responsabilidade. Mas aqui diz o texto que o povo estava feliz. Temos um bom rei, temos um rei justo, temos um rei sábio, temos um rei que tem muita sabedoria. E realmente ele tinha muita sabedoria, irmãos. Olha o quanto Deus o honrava. Todos estavam muito contentes, tinha comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte, até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito, ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a sua vida. Ele foi muito usado, irmãos, de maneira especial, muito usado. E ele tinha todas as coisas. Nesse mesmo capítulo, pulando lá para o versículo 30 e para o versículo 31, para você entender a história. Versículo 30 e 31, diz assim: a sua sabedoria era maior do que todos os sábios do Oriente e todos os sábios do Egito. Lembre-se, irmãos, que o profeta chega até ele e diz: olha, o Senhor manda te dizer para que você peça o que você quiser a ele. E ele não pede a morte dos inimigos. Ele não pede paz, ele não pede ouro, ele não pede mulheres. O que ele pede para o Senhor? Senhor, eu quero sabedoria. Eu sou um jovem, eu sou uma criança. Meu pai reinou muito bem durante 40 anos. Eu não sei fazer nada, eu não sei como dirigir esse povo. Me dê sabedoria. E o Senhor dá a resposta para ele: olha, porque pediste algo bom, porque pediste sabedoria. Além da sabedoria, eu vou lhe dar ouro e vou te dar sucesso em todas as áreas. Você vai ter extensão, você vai ser muito bem sucedido. E aí o que diz? Ele era mais sábio do que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Ele tinha tudo, irmãos, além de sabedoria, ele tinha todas as coisas. A gente sabe, irmãos, que ele escreveu mais de 3, além de ter, ele escreve Provérbios quando ele era jovem, ele escreve Cantares quando ele escreve Cantares no meio da sua vida, no meio da maturidade, e ele escreve Eclesiastes quando ele está velhinho. Esses 3 livros foi Salomão que escreveu. Além disso, ele escreveu mais de 3.000 provérbios, mais de 100 hinos. E ele tinha sabedoria, ele fez dissertação sobre temas como aves, répteis, enfim, ele tinha serpentes, ele tinha muita sabedoria. Mas a partir do momento, e a maior glória que ele pôde saber, que foi algo que o Senhor não permitiu para Davi, porque Davi tinha as mãos manchadas de sangue, ele constrói o templo de Jerusalém, irmãos, que é algo magnífico, foi algo magnífico. O Senhor deu este privilégio a ele, de construir, durante 7 anos, ele constrói esse templo de Jerusalém. E aí, a vida dele só vai decolando, enquanto ele caminha com o Senhor. Agora, irmãos, por isso que, como é importante
importante, irmãos, como é importante nós não nos desviarmos, primeiro, da promessa que um dia o Senhor fez à nossa casa, à nossa vida. Pastor, mas está demorando tanto. Pastor, mas está tão difícil. Pastor, parece que não está acontecendo nada. Eu ouço isso sucessivamente. E eu sei o quanto é difícil, porque eu já passei por essa situação que parece que os ouvidos de Deus estão tampados. Parece que os olhos do Senhor estão cegos. Eu já passei por isso também. Mas como é importante, irmãos, estarmos atentos às promessas que um dia Ele nos fez, ainda que tenham passado anos, e principalmente permanecer fiel à sua palavra, porque no tempo certo e na hora certa, a palavra dEle vai se cumprir sobre a nossa vida, porque a partir do momento, irmãos, que nós nos desviamos da sua palavra, ou abandonamos aquilo que um dia recebemos do Senhor, a nossa vida vai para a decadência, infelizmente. E o que acontece com ele aqui é exatamente isso. Ele se perde, ele esquece da promessa que havia recebido do Senhor lá atrás. Te darei um reino próspero, um reino com muita provisão e com muita extensão. A minha glória será sua, você será amado por aqueles que você governa. Entretanto, no meio do caminho, ele se perde. E olha aqui, olha o que acontece. No capítulo 4, versículo 7. Olha o que acontece quando ele começa a se perder. Versículo 7 diz assim, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores, era dividido por estados, por região, né? Distritais, responsáveis por fornecer para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisão durante um mês do ano, ou seja, ele tinha uma vida muito luxuosa, ele tinha uma vida muito abençoada, ele tinha uma vida exagerada, e isso à custa de quem? À custa do povo. O Senhor dá instruções aqui, irmãos, quando ele se levanta o rei, depois nós vamos ver isso, quando ele levanta reis, a instrução que o Senhor dá é para que os reis sirvam e não sejam servidos, para que os reis sejam bons, para que os reis sejam justos, assim como diz lá em Romanos no capítulo 13, toda autoridade é levantada com a permissão de Deus, mas o desejo do coração de Deus é que estes governantes sejam justos, sejam bons, sirvam a população e não as explorem. Mas o que acontecia aqui, irmãos? Ele explorava todo este povo, cada região pagava durante 40 anos, cada região bancava todo aquele luxo do rei e daqueles que viviam com ele. E Jesus até fala, né, das roupas de Salomão. Imagine como que esse homem andava, que Jesus faz uma metáfora a respeito das roupas de Salomão. Ele diz, né, nem Salomão, com todo o seu luxo, com toda a sua riqueza, se vestiu, né, falando a respeito das flores, né. Mas o Senhor havia prometido para ele extensão e provisão, mas sem exploração. E olha o que acontece aqui, irmãos. Dê uma passada, vai lá para o versículo, mesmo capítulo, a partir do versículo 22. Olha o que acontece aí, para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo. A partir do versículo 20. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia do mar. Todos estavam muito contentes e tinham comida e bebida em fartura. Eles viviam bem, estavam amando. Poxa, sai Davi, entra Salomão, estamos sendo bem cuidados. Salomão governava sobre todos os reinos, do rio Eufrates ao norte da terra dos filisteus, a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistavam, enviavam tributos a Salomão e continuavam a servir durante toda a vida. Ou seja, eles foram cobrados, viveram com a mão pesada do Estado sobre eles durante 40 anos. Mas olha aqui, para a provisão diária, nós estamos falando aqui sobre a provisão diária, o homem que é levantado por Deus, a quem o Senhor deu provisão, sabedoria e extensão, sobre provisão diária. Olha o que o palácio dele, a casa dele precisava apenas em um dia. Nós estamos falando aqui de um ano, não estamos falando aqui de uma semana, de um mês, apenas em um dia. O que a casa dele precisava? Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos de farinha da melhor qualidade, 60 cestos de grande farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois de pastos, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos oeste do rio Eufrates.
desde Titas até Gaza, havia paz em todas as fronteiras. Irmãos, olhando para isso aqui, a gente imagina, isso aqui era o que o palácio dele precisava apenas em um dia. Em um dia. A custas de quem? Às custas do povo. Às custas do povo. Apenas para um dia, o seu palácio funcionar apenas em um dia, precisava de todas essas coisas. Aí versículo 25. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. E desde Dan, ao norte de Berseba, ao sul, cada família possuía a sua própria videira e a sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos, os cavalos de carro de guerra e 12.000 cavalos. Aqui começa, irmãos, ele começa a se desviar. Porque o Senhor havia dito a ele, e havia dito a Davi também, para que não confiasse em cavalos, não confiasse em exército. E principalmente, não negociassem com o Egito. Não negociassem com o Egito. E o texto diz aqui que Salomão possuía 4.000 estábulos com cavalos. E 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam regularmente alimento ao rei Salomão. A corte, cada um providenciava para que nada faltasse no mês em que lhe havia sido designado. Cada região era dividida em 12 regiões, e cada região supria todas essas necessidades durante um mês inteiro. Também providenciavam a cevada, a palha necessária para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria, entendimento, conhecimento tão vasto quanto a areia da beira do mar. A sabedoria era maior do que todos os sábios do Oriente e de que todos os sábios do Egito. Ele era o mais sábio do que qualquer outra pessoa, incluindo Etã. E aí vai. Então, a promessa de Deus era, e as ordens de Deus eram, o Senhor não queria que que Israel possuísse cavalos. E aí o que acontece? Ele não só possui cavalos, como ele compra esses cavalos do Egito. E aí, irmãos, ele começa a se corromper de uma tal maneira que aí começa a entrar as mulheres na vida dele. E ele começa a se desviar completamente daquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E aí o castigo vem. Tudo aquilo que o Senhor havia colocado diante dele, tudo aquilo que o Senhor havia dado diante dele, infelizmente, por ele se desviar dos caminhos do Senhor, as consequências começam a vir. E é assim na minha e na sua vida, irmãos. Quando nós começamos a nos desviar daquilo que é valor para nós, daquilo que nós entendemos que desagrada a Deus, daquilo que nós entendemos que não é um caminho certo, as consequências vêm, e muitas vezes são consequências duras e pesadas, que muitas vezes quando a gente tenta se arrepender, quando a gente retrocede e fala, não, está errado, já não há mais tempo, e a gente deixa de avançar justamente, porque se desviamos do caminho do Senhor, e foi exatamente isso que aconteceu com ele. Não precisa abrir não, mas só para você ver aqui. Olha o que acontece aqui no capítulo 12, para a gente entender exatamente o que estava acontecendo aqui. No capítulo 12, irmãos, a partir do versículo 1, olha o que acontece. Roboão foi a Siquém, onde todos haviam reunido para proclamar o rei. Quando Jeroboão, filho de Nabote, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele toda a comunidade de Israel para falar com Roboão. E disseram, seu pai, falando a respeito aqui de Davi, falando a respeito de Salomão. Seu pai foi muito duro conosco. Disseram, alivia a carga pesada sobre nós, de trabalhos de impostos altos, que o seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos os seus súditos leais. Roboão respondeu. Roboão aqui já é o filho de Salomão, que está assumindo o rei no lugar dele, está fazendo a transição. E aí o que acontece? Ele diz assim para esses que vieram questioná-lo. Me deem 3 dias para eu pensar, depois para eu dê uma resposta certeira para vocês. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai Salomão. O que vocês aconselham? Então, Roboão assume aqui o reino, depois de tudo isso que Salomão havia feito.
E aí, depois não dá para a gente avançar hoje, e a gente lê Eclesiastes, e em Eclesiastes Salomão se arrepende de todas essas decisões que ele havia tomado. Tanto é que a palavra que você mais ouve no livro de Eclesiastes, quando ele está velhinho, é vaidade, vaidade, vaidade e vaidade. Porque ele entende que todas as coisas que ele fez foram movidas não para agradar a Deus, mas principalmente pela vaidade do seu coração. E aqui o seu filho assume no seu lugar. Só que o filho dele aqui está arcando com todas as consequências, todo aquele peso que havia sobre o reinado de Davi, em cima do povo, com uma carga pesada de impostos. E todo aquele peso que havia em cima do povo, sobre todo o reinado de Salomão, com cargas pesadas de impostos. Vocês viram aqui o quanto que ele precisava para um dia de sobrevivência no palácio dele. Agora, o seu filho está reinando aqui, e o povo chega até ele e fala assim: olha, seu pai foi muito pesado conosco, seja mais leve, para que a gente tenha um reino saudável, para que nós continuemos aqui sendo governados por vocês, porque senão, eles estão dizendo, que eles estão gritando, olha, porque senão haverá uma guerra civil, o seu reinado vai cair. E aí o que ele faz? Ele vai e se aconselha com os conselheiros que ele tinha, os conselheiros do rei, os mais velhos. E os mais velhos dizem para ele, sabe o conselho: olha, é tempo de aliviar a carga. Vocês estão vivendo uma vida muito nababesca, uma vida muito luxuosa, uma vida de milionário, enquanto o povo passa necessidade, enquanto o povo está passando fome, enquanto o povo está passando por... Parece um lugar aí que a gente conhece, né, irmãos? Vocês estão vivendo muito bem, uma vida muito luxuosa, enquanto o povo está sofrendo, enquanto o povo não consegue comprar pó de café. Então, vai devagar, diminui a mão. Aí ele ouviu esse conselho, guardou no coração. Aí o que acontece? Ele não satisfeito, ele vai para a ala mais jovem. Aqui ele está com os cabeça branca, os conselheiros velhos. Aí ele vai com os conselheiros mais jovens. Aí olha o que os conselheiros mais jovens dizem: o que vocês me aconselham? Perguntou para responder. E eles disseram: se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje, e lhe dar uma resposta favorável, eles serão súditos leais. Os mais velhos disseram para ele: olha, se você for bom com eles e diminuir essa carga pesada de impostos, nós vamos ter um reino de paz, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida, cumpriu sobre a vida do seu pai, e vai continuar, você vai fazer um sucessor também. Aí tá bom. Aí diz o texto, versículo 8, mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos. Já começa errado aqui, irmãos. Provérbios também fala, ele mesmo escreveu, Provérbios fala aqui: aquele que ouve o conselho do mais velho será favorecido, colherá fruto, será bem-aventurado. Nós precisamos ouvir os mais velhos. Mas ele diz aqui o texto que ele rejeita o conselho dos mais velhos. E aí ele vai e pede a opinião dos aqueles que haviam crescido junto com ele, da mesma idade, os jovens. Agora, e aí ele pergunta, versículo 9, o que vocês me aconselham? Aí os jovens respondem para ele: como devo responder este povo que deseja que eu alivie as cargas dos impostos que meu pai tinha sobre eles? Aí os jovens respondem: você deve dizer o seguinte a essa gente, que diz que seu pai foi muito duro com eles, e que pede alívio: o meu dedo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, meu pai impôs impostos sobre vocês, agora eu vou ser ainda mais pesado ainda sobre vocês. E aí o que acontece, irmãos? Aí vem a intervenção de Deus. Porque quando ele dá essa resposta aqui, no coração de Deus vem a seguinte direção, através do profeta. O Senhor diz para ele o seguinte: olha, eu fiz uma promessa para o teu pai, eu fiz uma promessa para o teu avô Davi, teu avô reinou bem, eu tive paz sobre o reino de Salomão, mas a partir de agora, como seu pai não se arrependeu, e você também não se arrepende, a partir de agora, eu vou levantar um novo rei. E aí ele levanta Jeroboão, irmãos, que era um servo, era quem cuidava dos escravos de Salomão, era aquele que pesava a mão. Este homem se rebela, e o reino é dividido. Mas o porquê disso, irmãos? Por que muitas vezes, irmãos, o reino é dividido? Por que muitas vezes uma casa é dividida? Por que muitas vezes uma família é dividida, um casamento é dividido? Porque muitas vezes abandonam a palavra de Deus, abandonam os conselhos dos mais velhos, abandonam aquilo que sabem que precisam fazer e não fazem. Tinha uma vida abençoada, tinha uma vida próspera, tinha um reino que se estendia,
eram benquistos pelo povo, entretanto, abandonaram literalmente a palavra de Deus e abandonaram ao Senhor. Aqui diz o texto, irmãos, lá em Eclesiastes diz o texto o seguinte, que estes homens, tanto Salomão como seu filho, foram homens que durante um bom tempo, boa parte do seu reinado, eram considerados, respeitados e adorados pelos seus súditos. Mas chega um determinado momento, irmãos, eles pesavam tanto, eram tão pesados na carga tributária com o povo, que o povo se revoltou. E o projeto original de Deus, e saiba disso, o Senhor tem um projeto original para nós. Eu falei aqui a respeito de planos. A palavra diz que eu e você fazemos planos, que nós precisamos fazer planos, mas que a boa direção, o bom conselho vem de Deus. Existem alguns preguiçosos que dizem assim, se a boa resposta, se o bom conselho vem de Deus, então não preciso fazer planos. Não, errado. Nós fazemos planos, e aqueles que fazem planos ouvem o bom conselho e a boa direção de Deus. Entretanto, por que tem essa resposta, o bom conselho e a boa direção vem de Deus? Porque quando os nossos planos não condizem com os planos de Deus, Ele nos dá a oportunidade, nos dá a direção de mudar o curso, Não é que nem a gente ouve por aí, tudo, Deus não permite que tudo que você vê, tudo que você abraça, tudo que você sente, Deus não vai permitir você ver se Ele não te der. Irmão, foge disso, isso é palavra do diabo, foge disso. A palavra diz o seguinte, que os nossos planos, quando se desviam da vontade de Deus, Ele nos dá o bom conselho. Fala aqui, isso aqui não, isso aqui é aqui. Quando somos obedientes, Ele muda o nosso curso. Agora, quando somos desobedientes, acontece o que aconteceu com esse reino. O reino foi dividido. O projeto original de Deus era, se seguir os meus decretos, se forem obedientes, se não se desviar, você e seus filhos farão sucessores eternamente. Israel era para ser reinada até hoje por um descendente de Davi. O projeto era esse, o projeto original. Mas no meio do caminho, porque Deus não compactua com coisa errada. Deus não abençoa coisa errada. Não abençoa coisa errada. E aqui continuando. As grandes obras. Olha o que fala lá em Eclesiastes. As grandes obras. Eclesiastes. Abra aí Eclesiastes capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 10. Eclesiastes capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Ele diz assim, a partir do versículo 4. Edifiquei para mim projetos, Salomão falando, edifiquei para mim projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz para mim jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí para mim açudes para juntar água e regar os meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas. O Senhor havia dado ordem para ele comprar escravos e escravas? Claro que não. Outros nasceram na minha casa. Tive muito gado, rebanho, e que todos viveram em Jerusalém, antes de mim. Juntei para mim grande quantidade de prata e ouro, tesouros e muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantores, tive muitas concubinas, tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém, antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Versículo 10, tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo, encontrei grande prazer e a recompensa dos meus esforços. Ou seja, ele escreve aqui, irmãos, todas essas coisas e algumas delas, as grandes obras, o Senhor havia pedido para que ele fizesse. Mas ele diz aqui, fiz para mim
Fiz para mim e fiz para mim. Aqui ele está velhinho, está de cabelinho branco, está morrendo também, quando ele escreve Eclesiastes. E aqui ele começa a fazer uma reflexão, irmãos, de todas as decisões erradas que ele havia tomado. E aí ele percebe que tudo que ele havia feito não foi mais do que vaidade, vaidade e vaidade. Agora havia uma ordem. A ordem que o Senhor havia dado para ele era: seja um rei justo, não seja pesado sobre o povo, não domine sobre os escravos, não seja duro, seja bom. O Senhor deu capacidade e sabedoria a ele justamente para ele poder ser bom com as pessoas, ser um bom reino. Mas no meio do caminho ele se perde, e o seu sucessor perde o reinado por aquele que cuidava dos escravos em que ele dominava. Mas por quê? Porque ele desobedeceu. Porque todas as vezes, irmãos, que nós saímos dos caminhos do Senhor, das ordens do Senhor, nós colhemos consequências danosas para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento. Então, olhando para a vida de Salomão, que é tão exaltado, irmãos, nos dias de hoje, tão exaltado dentro das igrejas, dentro dos cursos por aí, quando nós olhamos para a vida dele, nós vemos que é um modelo completamente deturpado, um modelo completamente, que vai completamente contra a todo o modelo que o Senhor Jesus nos ensina, que a vida cristã nos ensina. Ou seja, ele tinha muita sabedoria, mas não soube usá-la. Terminou mal, muito mal. E graças a Deus, tudo isso está registrado. Para mim e para você, não cometermos os mesmos riscos, os mesmos erros, não sofrermos das mesmas penas. Então a gente precisa aprender com isso aqui. Isso precisa nos ensinar. O grande problema dele, que as grandes obras que ele fez, ele não fez para agradar o Senhor. As grandes obras que ele fez por causa da sua vaidade, porque ele queria ser reconhecido. Tanto é que a rainha de Sabá, ela sai lá da África e ela vai visitá-lo, e ela diz: eu nunca vi um homem com tanta sabedoria e a glória de Deus se manifestar tanto na vida de uma pessoa como na sua vida. Porque ele era vaidoso, e ele queria ser reconhecido pelas suas obras, não porque era o que Deus queria que ele fizesse, mas sim porque ele queria ser reconhecido como um grande homem, como um grande construtor. E o Senhor reconhece isso na vida dele, e a partir daí, o Senhor tira a bênção da vida dele, e aquela promessa de que todos os sucessores viriam da linhagem de Davi, ela é quebrada, justamente porque Davi começa errando, Salomão continua errando, e o seu filho Robão vem e continua fazendo as coisas erradas. O Senhor quebra a aliança que ele tinha lá atrás. E deixa eu falar um negócio para você, irmãos. O Senhor tem uma aliança com a nossa casa. O Senhor tem uma aliança com a nossa família. O Senhor tem uma aliança com os nossos filhos. Até o dia que você decidir quebrá-la. Até o dia que você decidir quebrá-la. E a partir do momento que você quebra essa aliança, a bênção de Deus não se manifesta mais sobre a nossa casa. Nós vivemos no tempo da graça. Sim, a graça de Deus está sobre a nossa vida. Pastor, acontece tantas coisas na minha vida boas que eu nem imagino. Eu não fiz nada e veio a bênção. Acontece na minha vida também. Pastor, do nada eu fui tão abençoado, do nada aconteceu tal coisa com meu filho, do nada o meu casamento aconteceu isso. Sim, nós vivemos um tempo gracioso, a graça de Deus se manifesta sobre a nossa vida. Agora, nós também, irmãos, se não abandonarmos a Deus, se não fizermos as coisas conforme Deus quer que nós façamos, nós vamos experimentar também consequências que não são boas. Que eu volto a dizer, Deus não tem compromisso com aquilo que não é santo, com aquilo que não é bom. Deus não tem compromisso com essas coisas. Então cuidado com as suas decisões, não precisa abrir não. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 17, a partir do versículo 14. As diretrizes para um rei, irmãos, olha o projeto aqui, olha o projeto de um rei, olha o projeto original que o Senhor tinha para um rei levantado. Olha o projeto original que o Senhor tinha para um rei levantado. 400 anos antes, o Senhor já havia profetizado sobre a vida de Salomão. Olha o projeto original. Deuteronômio no capítulo 17, a partir do versículo 11. A partir do versículo 14. Vocês estão prestes a encontrar na terra o que o Senhor lhes deu quando dá. Quando conquistarem e se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar com outras nações ao nosso redor. Tenham cuidado de nominar como um rei
um homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, quando vocês forem levantar um rei, um governante, procure levantar, procure votar, procure escolher um homem que se alinhe com a vontade do Senhor, com a vontade do Senhor. Aí ele continua aqui, deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro, o rei não terá cavalos, não terá cavalos. Diz o texto aqui, irmãos, que ele tinha milhares e milhares de cavalos. Ele fez tudo o contrário. Isso aqui, ele sabia desse decreto. O texto, Davi diz para ele, olha, anota tudo que Moisés escreveu, anota tudo, faça decretos para que você nunca se esqueça, isso estava escrito. E ele não escreveu, mas ele sabia disso. E ele tinha muitos cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem para o Egito. E por que o Senhor não queria que os israelitas tivessem cavalo, que os reis comprassem cavalo? Porque eles precisavam confiar no Senhor, e o Senhor já tinha vencido muitas batalhas para eles. Mas não, Salomão apagou isso do decreto que ele havia recebido. Aí olha só, versículo 17, o rei não tomará para si muitas esposas, ele tinha só 700 e 300 concubinas. Eu fico imaginando, irmão, 700 sogras, 1000 sogras, uns 20.000 cunhados. Já pensou? O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão o seu coração do Senhor. Isso aqui havia sido escrito há séculos atrás, havia sido profetizado sobre a vida dele, e ele sabia, mas ele fez tudo ao contrário. Quantos de nós, irmãos, sabemos o que não devemos fazer e fazemos? Sabemos do que devemos nos afastar e não nos afastamos. Continuando aqui, também não acumulará para si grande quantidade de prata e de ouro, que eu acabei de ler em Eclesiastes aqui, juntei para mim grande quantidade de ouro e prata. Ou seja, ele está indo contra tudo aquilo que o Senhor havia decretado para ele. Versículo 18, quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes e levitas. Ou seja, o que está escrito aqui, ainda há uma ordem, e Davi deu essa ordem para ele, no texto original que eu li para vocês lá em 1 Reis, no capítulo 4, escreva, decrete isso, para você não esquecer, e ele não o fez. Trará essa cópia sempre contigo, e lerá todos os dias enquanto viver, assim arrependerá o temor do Senhor Deus, cumprido todos os meus termos desta lei e desses decretos. Isso o impedirá de você se tornar orgulhoso e agir como se estivesse acima dos deuses, irmãos israelitas. Evitará que você também se desvie, por menos que seja desses mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Ou seja, irmãos, ele sabia tudo o que ele precisava fazer. Entretanto, ele fez tudo ao contrário do que Deus havia pedido para ele. Sabe, irmãos, deixa eu falar, às vezes é muito difícil cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida, obedecer a palavra de Deus na nossa vida. Entretanto, irmãos, se a gente quer terminar uma vida boa, se a gente quer algo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, nós precisamos cumprir aquilo que nós sabemos que precisamos cumprir. Lá em 1 Reis, no capítulo 11, no versículo 4, olha só, que tristeza. Quando Salomão era idoso, elas o induziram, as esposas, a adorar outros deuses, em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus, o Deus do seu pai Davi, tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repulsivo Deus dos Amonitas. Com isso Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e recusou-se a seguir inteiramente o Senhor, como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica ao leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camon. Ele construiu, irmãos,
templos para deuses estranhos e os adorou. E aqui vai mais um monte de nojeira que não adianta nem a gente avançar. Não adianta nem a gente avançar. Ou seja, o Senhor pediu para ele: não tenha cavalos. Ele teve 40 mil cavalos. Não construa carros. Ele construiu 1.400 carros, fez exército. O Senhor diz: olha, não tenha muitas mulheres. Ele teve 1.000 mulheres, as que são citadas, fora, sei lá, acho que não dava para pular cerca com tanta mulher assim, né? Não tenha ouro, não tenha prata. Não tenha ouro, não tenha prata. Ele fez tudo ao contrário. Não negocie com estrangeiros. Ele negociava com o Egito, fazia acordos, ele casava com mulheres de outros reinos para fazer acordos políticos. Fez tudo que era contra a vontade de Deus. Fez tudo que era contra a vontade de Deus. Entretanto, o seu reinado não prevaleceu. Não prevaleceu. E por que não prevaleceu, irmãos? Não prevaleceu porque ele não foi obediente à promessa que Deus tinha para ele. E aí o que acontece? Olha lá, no versículo 17 do capítulo 4. Contudo, Hadad e alguns dos oficiais do seu... Não é aquele não, tá? Hadad e alguns dos seus oficiais, seu pai, conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época de Hadad, ainda bem jovem, ou seja, o Senhor levanta este Hadad aqui como perseguidor. E é esse que ajuda, começa as perseguições, e é esse que ajuda, no meio das perseguições, ele perder o seu reino. Sabe, irmãos, Deus havia o avisado, e Deus deu chances para eles. Alguns líderes do seu reino chegam até ele e dizem: olha, o seu pai foi muito pesado conosco, vocês têm sido muito pesado conosco. Ele precisava de 1.000 mulheres, ele precisava de 40 mil cavalos, ele precisava de 1.200 carros, ele precisava de tantos escravos, ele precisava daquela gastança, aquela comilança todos os dias no palácio, não precisava de nada disso. Entretanto, ele se desviou. As suas mulheres fizeram-se desviar. Ele não só adorava outros deuses, como ele construiu templos para outros deuses. E o Senhor ainda deu uma chance para ele, dizendo: olha, o seu filho vai te suceder. E o filho dele recebe ainda a visita daqueles líderes, dizendo: olha, seu avô foi pesado conosco, seu pai foi muito pesado conosco, alivia, porque se você aliviar, a gente vai continuar do jeito que está. Mas ele pega o conselho dos mais jovens que dizem: não, diga para o seu pai, diga para eles que o seu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do seu pai, que você ainda vai ser mais pesado ainda. E aí vem, o Senhor permite que o reino seja dividido. O projeto original de Deus é quebrado. Deus permite que o seu projeto original seja quebrado para não compactuar com aquilo que é errado. Então deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Quando você entrar numa barca aí, num negócio, alguma coisa que você sabe que é do desagrado de Deus, você sabe que não é bom, saia fora. Isso não terá a bênção de Deus, e você vai experimentar as consequências. Mas Deus fala 1, 2, 3, 4, até quando Ele tira a mão, e aí você vai experimentar o que é a dureza do Senhor. Sabe, irmãos, a gente vive no tempo da graça, a gente vive no tempo da graça. E Deus quer nos abençoar, Ele quer o melhor para a nossa família. Agora, irmãos, a gente precisa se posicionar. Eu tenho falado aqui, isso aqui semana após semana. Eu vou falar para vocês aqui algo de primeira mão, que eu falei para alguns essa semana. Nós estamos pensando aqui seriamente. E se você se inclui nisso, diga amém. Se você não se inclui, não é para você então. Nós estamos pensando fazer aqui seriamente, nós estamos com um projeto para esse ano, nós vamos fazer um encontro Vida Vitoriosa para crentes com mais de 10 anos de convertido. Porque tem um monte de gente aí, irmãos, que eu não sei o que acontece. Vive nessa gangorra emocional, eu lido com isso toda semana. É um tempo da gente ter maturidade espiritual, da gente avançar. Os céus estão escancarados para nós. Agora, volto a dizer, Deus não vai abençoar aquilo que não é bom. Deus não tem compromisso com aquilo que não é santo, com aquilo que não é bom. E se nós não nos endireitarmos, se nós não nos voltarmos para Deus, se a nossa casa não se voltar para Deus, a bênção do Senhor sairá da nossa casa.
Agora, como que nós queremos ter uma vida próspera e abençoada, se nós não estamos seguindo aquilo que Deus coloca diante de nós? Se ouvires os meus mandamentos. Vou falar aquela frase famosa mais uma vez, irmãos. Privilégios. E Salomão tinha muitos privilégios. Roboão também tinha muitos privilégios. Mas privilégios implicam em responsabilidades. Bons propósitos. Agora fica aqui para a gente encerrar literalmente. Bons propósitos no meu coração. Pastor, eu sou um homem bom. Pastor, eu sou uma mulher boa. Pastor, eu sou um jovem bom. Bons propósitos não são suficientes. Talvez você seja bom mesmo, são mesmo. Tem alguns aqui que eu queria ser como você. Passamos uma manhã aqui ontem, falei, então, a gente estava arrumando algumas coisas aqui, depois o Everton vai falar. Passamos a manhã inteira, até a meio-dia aqui com algumas mulheres, trabalhando, irmãos. O calor da manhã foi tão gostoso. Eu até falei para os irmãos, irmãos, foi tão gostoso estar com vocês aqui que eu vou arrumar trabalho todo sábado para a gente vir para cá. Tão gostoso que foi. Estava tão cansado, mas foi tão bom. Irmãos bons, irmãos generosos, é bom estar junto. Agora, bons propósitos não são suficientes. Eu preciso todo dia vigiar o meu coração. Precisamos todos os dias vigiar o nosso coração. O grande problema de Salomão, irmãos, é que ele não vigiou o seu coração. Deus foi tolerante com ele, até o dia que decidiu não ser mais. Talvez Deus esteja sendo tolerante com você, te dando outras oportunidades. É tempo de colocar a vida em ordem. É tempo. Deus está aqui sim, ó, com as mãos abertas para nos abençoar. Para abençoar a nossa casa, a nossa família. Mas para isso, a gente precisa colocar a nossa vida em ordem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus. Siga os caminhos dele, guarde os seus decretos e mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem sucedido em tudo. O Senhor fala à igreja de Santo André nesta manhã: siga os meus decretos e mandamentos, e tudo aquilo que está escrito, desde a lei de Moisés, para que você, comunidade da Graça Santo André, seja bem sucedida em tudo. Em tudo. E tudo o que fizer, e para onde quer que for, será abençoada. O Senhor manterá a promessa que Ele fez. Repita comigo: o Senhor manterá a promessa que Ele fez para minha casa. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia.